Olá, irmãos, a paz de Cristo esteja com vocês. Acabei de chegar de um culto e resolvi compartilhar com vocês uma transmissão ao vivo. Estou com um probleminha na câmera frontal do meu celular, por isso aí vai ter algumas pequenas falhas aí na captação da imagem, mas isso eu vou relevar e vou fazer a live da mesma forma, tá bom? Enquanto vocês entram, vou deixar salva a live. Ontem eu conversava com uma querida irmã, uns queridos irmãos, eles falavam que às vezes não conseguiam acompanhar ao vivo, mas sempre assistiam após o término da live. Então, é com esse pensamento, essa intenção que eu quero gravar essa live e deixar aí salvo para que pessoas acompanhem, sejam edificadas na medida do possível em que a minha palavra chegue até essas pessoas. Eu quero ler aqui 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Hoje no culto foi falado sobre aflições, situações adversas. Nesse mesmo pensamento eu vou ler essa passagem da Bíblia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Entrou a irmã Gleiciene, Antônia Gleiciene, Deus abençoe, minha irmã. Eu quero deixar essa live aqui dirigida aos irmãos que vão assistir depois ou que vão entrar aí, para falar sobre o sofrimento. Está dando para ouvir, irmã Gleiciene, o áudio aí? Está tudo ok? Estou testando aqui com o fone, porque meu celular está com alguns problemas. Eu quero falar nessa transmissão sobre o sofrimento do cristão. O sofrimento, ele é um tema que causa dores de cabeça a todos os tipos de homens, a todos os tipos de pessoas, a todos os tipos de religiões. Há uma matéria na filosofia e na teologia que busca compreender a razão do sofrimento, a razão do mal, a razão da dor, da aflição. E muitos dos adeptos do ceticismo, eles usam o argumento de um mundo mau, de um mundo cruel e perverso, para desmentir a existência de Deus, dizendo que se Deus fosse bom, como os cristãos e os judeus apregou, não existiria mal, o sofrimento, ou dor, luto, ou aflição. Já os cristãos, eles usam o sofrimento, a dor, a aflição, para poder mostrar que Deus, ele permite as suas criaturas sofrerem, padecerem, para que através dos sofrimentos revele a sua glória. Acabou pausando aqui. E Pedro escreveu essa carta para poder os cristãos aprenderem a lidar com o sofrimento. Então aqui no versículo 12, do capítulo 4 da primeira carta, ele diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então, é possível que no meio da aflição, da agonia, da dor, do desespero, nós estranhemos as situações, como se aquilo fosse algo anormal. O próprio Senhor Jesus, ele nos advertiu que nós iríamos sofrer, que nós iríamos ser afligidos. Em João 16, ele disse assim: eu tenho vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca escondeu essa realidade do comprometimento com Deus. Sempre que alguém se compromete em servir de verdade a Deus, ele não deve esperar flores, ele não deve esperar aplausos, ele não deve esperar aceitação. Por quê? Porque a fé dele precisará ser provada. E os sofrimentos, as adversidades, eles têm um teor ruim, mal, negativo, mas tem um teor
bom na vida do cristão, porque eles aperfeiçoam em nós, eles atestam em nós a nossa veracidade, a veracidade da nossa fé. Então, a irmã Fernanda, Pai do Senhor, Deus abençoe. Está dando para ouvir aí, Fernanda? Estou com fone aqui, não sei se está dando para ouvir. Então, a provação, o sofrimento, ele vai surgir para aperfeiçoar, para corroborar na aprovação da nossa fé. Vários textos da Escritura, da Bíblia, falam sobre isso. Tiago 1,2 diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eu passei, a irmã Márcia entrou aí também, a irmã Fernanda colocou mais irmão, então tá ótimo o som, né? Obrigado aí por responder. Então, irmãos, eu passei por uma aprovação esses dias e, no princípio, eu estranhei. Estava tudo tão bem na minha vida, isso foi semana passada, e aquilo mexeu comigo. E eu prego tanto sobre isso, e no momento foi uma aprovação tão difícil que eu me esqueci do que eu prego, que é sobre isso que eu estou falando. Por quê? Porque a aprovação ela provoca em nós um certo desespero. Você fica desesperado. Você pensa que Deus, ele sumiu na sua vida. Então é isso que Pedro está falando. Não estranhe as provações que surgem. Por quê? Porque elas são destinadas a pôr a nossa fé à prova. Ele diz assim: amados, não estranhe o fogo. Olha, ele compara a aprovação ao fogo. O fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Amém, mamãe? Deus abençoe. Deus abençoe a senhora, a sua família. Então, a aprovação, minhas irmãs, estão aí que vão compartilhar. A aprovação ela tem o objetivo de aperfeiçoar, de firmar a nossa fé. Quando nós somos provados, nós achamos que, às vezes, essas provações são do diabo. A gente até diz que está sendo perseguido pelo diabo. Mas eu quero te dizer que muitas provações que ocorrem em nossa vida são permissões de Deus, ou até mesmo ações de Deus em nosso favor, provocando em nós maturidade, provocando em nós perseverança, provocando em nós um sentimento de confiança em Deus, uma confiança maior em Deus. Eu pregava antes, quando eu pregava sobre Jó, eu dizia que não era Deus que estava testando Jó, não era Deus que estava provando ele, mas o diabo. Em parte eu falava certo, era o diabo que estava provando, pois era o diabo que estava ocasionando os males. Mas se você ler atentamente, quem provocou o questionamento sobre a fé de Jó, quem provocou aquela discussão sobre a integridade de Jó, não foi o diabo, foi Deus. E Deus foi quem permitiu que acontecesse tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó. Então saiba que nenhuma provação, nenhum problema que acontece na tua vida, na tua família, está fora do controle de Deus. Quando você compreende isso na sua vida, você enfrenta os problemas de uma forma diferente. Você vai entender que não é a situação apenas que precisa ser mudada. Eu preciso saber o que é que Deus está comunicando a mim através daquela situação. Deus está querendo que alguma coisa na minha vida, entrou aí Edri Rocha, Deus abençoe Edri Rocha, boa noite. Deus está querendo que alguma coisa na minha vida mude. Deus está querendo que alguma coisa no meu coração seja reparada. Então, a aprovação não deve ser estranhada por isso. Eu li Tiago 1,2, tem outro texto também muito importante, que você já deve até conhecer. Romanos 5, que fala sobre o processo da aprovação. Olha, ele fala sobre o processo na vida do crente. Justificados, você é justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos paz com Deus. Aí versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nós temos acesso a Deus pela fé e pela graça na qual nós estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na vida eterna. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmão, irmã, quem é em sã consciência que vai se gloriar por um problema? Quem é a pessoa que vai agradecer a Deus, ao mundo, porque está sendo afligido? Ninguém gosta de passar angústia, problema. O que Paulo está dizendo aqui é uma contramão da normalidade. Paulo está dizendo assim, que eu e você, nós nos gloriamos por passar por problemas, sabendo que os problemas, eles ocasionam em nós perseverança, fé e aprovação diante de Deus. A Bíblia diz que as leves e momentâneas tribulações não podem se comparar com a glória que há de ser revelada, não podem se comparar com os galardões que a vida eterna irá nos galardoar. Tudo que nós passamos não pode se comparar com aquela glória que irá ser revelada em nós. Olha o texto de Apocalipse capítulo 2, você deve já conhecer esse texto.
Apocalipse 2:10 fala sobre a igreja de Esmirna. Olha o que Jesus Cristo diz à igreja. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Não tenha medo. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Qual é a tua aprovação? A aprovação da igreja de Esmirna é que eles seriam colocados na prisão, seriam provados pelo diabo. A aprovação, às vezes, é um luto, é a doença. A aprovação na vida de Paulo era uma doença que ele tinha. A aprovação na sua vida pode ser seu filho, sua filha, que está lhe causando problemas, preocupações, medos. O seu marido, que talvez lhe agride com palavras, com ações, ou até mesmo fisicamente. Pode ser o seu chefe, o seu patrão, o seu trabalho, os seus colegas de trabalho. Qual é a sua aprovação? Você já se perguntou para Deus, você já perguntou para Deus se Ele não tem poder para acabar, cessar com aquilo? Sabendo que Ele tem poder para isso? E se Ele tem poder para isso, por que Ele não encerra o problema? Por que Ele não resolve o problema? É porque Deus Ele quer gerar em você maturidade. Ele quer gerar em você paciência. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu meu clamor. Às vezes, eu li uma frase nas redes sociais que diz assim, Deus não quer mudar o teu problema. Deus não quer mudar o teu problema, mas Ele quer mudar você através desse problema. Nós temos a tendência de achar que sempre o problema está nas pessoas. Sempre o problema está no mundo. Mas às vezes Deus, através dos coronavírus da vida, está nos mostrando que nós somos frágeis, que nós precisamos somente dele. Você sabe, eu vi uma pessoa dizendo assim, Deus me livre de acreditar que Deus esteja por detrás do coronavírus ou esteja permitindo. Deus é bom, Ele não pode permitir que pessoas morram. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é bom, diz que Ele tem controle sobre tudo. Então até o coronavírus está sob o controle de Deus. E Deus usa situações, Deus usa circunstâncias para provar o que há dentro do nosso coração. É claro que Deus não tem prazer que ninguém sofra fisicamente, ninguém morra. Deus não é o criador inicial do vírus, mas Ele tem controle, Ele pode cessar, Ele pode curar, Ele pode fazer tudo. Mas Deus não quer apenas curar o nosso corpo, Ele quer curar a nossa alma. O coronavírus serviu para muitas pessoas verem que o dinheiro não é tudo. O coronavírus está servindo para muitas pessoas entenderem que Deus e a saúde é maior do que o trabalho. O coronavírus nos faz entender que as coisas que não vemos, pois o vírus você não vê, são mais importantes do que as coisas que vemos. Como bem diz a palavra, o que existe foi criado através do que não se vê. O que nós vemos foi criado através daquilo que não vemos. E Paulo diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E o que Deus quer para o cristão não é resolver os problemas dele. Não apenas, Ele pode te dar uma aprovação e resolver Ele mesmo. Numa ordem só, Ele pode resolver o teu problema. Mas saiba que Deus está querendo gerar em mim e em você não apenas uma solução, mas Ele está querendo gerar em mim e você crentes parecidos com Jesus. Se Deus não poupou Jesus Cristo de sofrer, Ele irá poupar a mim e a você? Se Jesus Cristo disse assim como é o mestre, deve ser o seu discípulo, o seu aluno. Se Cristo, sendo Deus, sendo o mestre, sendo o rei de toda a terra, sofreu, sentiu fome, foi pendurado numa cruz, foi rejeitado, a religião conspirou contra ele, o seu discípulo lhe traiu, o outro discípulo lhe negou. Tudo isso como homem ele sofreu, suou gotas de sangue. Que dirá de mim e de você? Nós somos seres humanos que somos passíveis a tudo isso. Eu sei que na dialética, na palavra, isso é fácil. Mas na vivência é muito difícil, nós entendemos isso. Eu falo por mim mesmo. Quando eu tive esse problema, essa provação, meu coração ficou inquieto. Eu precisei colocar a minha mente em oração, voltar à Escritura, lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim estou feliz. Pedro e João foram presos, e esse texto ele é sensacional. A Bíblia diz que eles ficaram alegres por serem achados dignos de sofrer por Cristo. Olha aí Atos 5. Atos 5. Lá no versículo, últimos versículos, versículo 41, diz assim, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Irmãos, como é que alguém está preso, é chicoteado e está alegre por causa disso? Ninguém consegue explicar isso. Ninguém consegue explicar
Essa é a alegria. É uma alegria que o mundo não tem. Mas o cristão confiante, o cristão convicto de sua fé, ele passa pelos problemas, muitas vezes até sorrindo. Tem pessoas que eu já conheci que passaram. A pessoa estava no câncer terminal, estava com muita fé no coração, falando das boas novas, falando do Reino de Deus, falando da vida eterna. Por quê? Porque essa alegria é uma alegria gerada por Deus. É uma alegria ultra circunstancial. O que é que Paulo diz? Você está com fome, você está abastado, mas você também está necessitado. Sei viver com muito, também com pouco. Você está aflito, você está alegre. Ele aprendeu o contentamento. Filipenses 4, versículo 12, diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, eu sei que não é fácil você sentir alegria por uma dor. Mas quando você entende o propósito da dor, você vai se alegrar. Por quê? Porque você vai entender que é Deus cuidando de você. Quando eu entendi o propósito da minha dor, do meu problema, então eu parei de pensar no problema. Eu passei a pensar no propósito por detrás do problema. Quem estava por detrás do problema? Era Deus permitindo que a circunstância me abalasse, mexesse com as minhas emoções, para que eu pudesse confiar mais nele, estar mais perto dele, estar invocando o nome dele. Às vezes Deus coloca um problema ou permite um problema para que nós voltemos à oração, voltemos a devotar a ele a nossa confiança. Às vezes nós temos problemas e não percebemos que estávamos vivendo distante da vontade de Deus. E Deus, com o problema, com a aflição, ele nos aproxima novamente dele. Pedro fala assim, no mesmo capítulo que eu li, no início, no versículo 1 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Ora, Cristo sofreu na carne, se humilhou, padeceu. Foi muitas vezes desenganado, desestimulado, foi muitas vezes rejeitado. A Bíblia diz que muitos acusaram ele de falar por Beelzebul. E a pior coisa que existe é você estar falando em nome de Deus, você estar falando de forma correta, de forma justa, cumprindo a vontade de Deus, e alguém dizer que você está falando em nome do diabo, em nome da sua carnalidade, em nome das suas vontades. E Jesus sofreu isso. Os fariseus disseram que ele estava falando por Beelzebul. Então Cristo ele é o nosso exemplo de sofrimento. A primeira carta de Pedro, ela tem esse tema como principal, o sofrimento na vida do cristão. Os cristãos foram dispersos, estavam vivendo na diáspora, e possivelmente eles estavam sofrendo, por estarem espalhados. E muitas provações estavam surgindo, e a fé deles estava sendo minada. E aqui Pedro escreveu com o intuito de encorajar eles a não sofrerem como mundanos, como ímpios, mas a sofrerem como cristãos. No versículo 15, ele diz assim, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, malfeitor, como quem se mete na vida dos outros. O cristão, ele não pode sofrer por qualquer coisa. Se o seu sofrimento é por conta de um erro que você cometeu, então você não está sofrendo como cristão. Por exemplo, eu sofri porque eu estou sendo perseguido porque eu matei alguém. Então eu não estou sofrendo como cristão. Eu estou sofrendo como um ímpio. Eu estou sendo perseguido porque eu roubei alguém. Então eu estou sofrendo como um cristão. Um cristão não anda com essas práticas. Estou sofrendo como um ímpio. Agora, se por pregar uma fé, por viver uma fé, por obedecer à Bíblia, por obedecer a Deus, eu estou sofrendo, então eu não preciso me desesperar. Por quê? Porque eu estou sofrendo como Cristo. Eu estou sofrendo como um cristão. E quem responderá por mim não sou eu, mas quem responderá por mim será o Senhor. Versículo 16 diz assim, mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe de sofrer. Se for caluniado por Cristo, não se envergonhe. Se for perseguido pela palavra de Deus, por estar pregando a palavra, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Eu não sei se vocês acompanharam aí os vídeos do irmão Lázaro, quando estava internado. Eu fui ver um vídeo dele, que seria supostamente o último vídeo que foi gravado com ele. Eu não encontrei ali um homem triste. Incrivelmente, eu não encontrei uma pessoa desenganada. Quando eu vi o irmão Lázaro cantando e ouvindo aquela enfermeira aplicar, se eu não me engano, um soro nele, ele estava alegre, sorrindo, dando glória a Deus, como ele cantava e cantou na música. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Como é que se explica aquela alegria do irmão Lázaro? Como é que nós explicamos aquela alegria? Aquilo ali, minhas irmãs que estão aí, graças a Deus, é a alegria da salvação. É a alegria do Espírito Santo. É uma alegria ultra circunstancial.
Talvez você está passando por esse problema que está causando confusão na sua mente. Vontade de desistir. Vontade de abandonar o barco. Mas Deus é fiel. Ele sabe o porquê Ele permite. A Bíblia diz que Ele não deixa passarmos por provações além das nossas forças, tentações além das nossas forças. Olha o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Um texto muito conhecido, ele diz assim: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Está falando também de tentação, né? Como os antigos patriarcas judeus, hebreus foram tentados. Não sobrevive a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Aqui está falando, claro, de um outro contexto que é de provação, mas que de tentação, mas que também envolve a provação da sua fé. Então, Cristo ele não vai colocar uma luta sabendo que você não suporta. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que nós só aguentamos até um certo ponto. E se Ele está permitindo é porque Ele está moldando você, Ele está moldando o seu coração para que você glorifique a Ele de uma forma melhor. Amém? Eu conheço irmãos que eu olho para a vida deles e penso assim: meu Deus, como é que essas pessoas suportam tantos problemas, tantas aflições? Um filho preso, ou um filho nas drogas, um familiar que se foi, um casamento que se acabou. Como é que a pessoa consegue suportar? Porque eu só vejo o lado de fora. Eu não sei o que é no coração daquela pessoa. Mas Deus não, Ele conhece, Ele sabe. E aprovações que Ele permite, problemas que Ele permite, para aperfeiçoar. Para que o ser humano não dependa de outros homens, mas que dependa unicamente do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero deixar essa palavra com vocês, sobre o sofrimento do cristão. Se você não está sofrendo, algo pode estar errado. Um cristão, de verdade, ele incomoda as pessoas. E, por consequência, as pessoas vão perseguir o cristão. Isso é inevitável. E se você é perseguido, você vai ser provado. A sua fé irá ser provada. Lucas 6, versículo 22 diz assim: bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem. Então, você é cristã? Você é cristão? Prepare-se, você vai ser odiado. As pessoas vão achar você santarrão. As pessoas vão achar você crente demais, querendo ser mais do que todo mundo. Mas fique tranquilo, se você está sendo perseguido, saiba, se você está sendo odiado, saiba que Jesus nos prometeu que seríamos odiados. Expulsarem da sua companhia, insultarem, rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem, alegrem-se naquele dia, exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Veja João Batista. A Bíblia diz que Herodias odiava João Batista, porque João Batista pregava contra o divórcio. A Bíblia diz que Jeremias era odiado pelo seu povo, que a sua família rejeitava Jeremias. A Bíblia diz que Elias era tido como perturbador de Israel, era odiado por Acabe e por Jezabel. Toda pessoa que serve a Deus de verdade, ela encontra dificuldades com outras pessoas, porque as pessoas que não servem a Deus não gostam de quem serve a Deus. Então, se você está sendo perseguido por defender a verdade, defender o que é justo, o que é honesto, o que é bom, o que é agradável, fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus lhe tem como bem-aventurada, lhe tem como bem-aventurado. Amém? Então, quero encerrar aqui, orar pela vida de vocês. Quero também orar por alguns irmãos que estão internados. E se vocês tiverem alguma pessoa aí para apresentarem oração, deixa eu ver quem está aqui. Está a irmã Márcia, a irmã Adriana e a irmã Fernanda. Eu não avisei, por isso que eu não consegui convidar outras pessoas. Eu fiz de última hora, meu celular está com problema, eu nem sabia se ia funcionar a live ou não. Graças a Deus, ele conseguiu aqui responder, eu coloquei o fone de ouvido. Então você compartilha com outras pessoas, vou deixar a live salva. Se você quiser colocar aí pedido de oração por alguém que está enfermo, ou por alguma causa específica, pode colocar que eu vou estar orando com vocês. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente. Né? Ali fala de propósito e de concordância. Se estivermos em comum acordo, em nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Tá bom? Então vou orar aqui e você pode digitar aí a causa de oração. Senhor Deus Pai, obrigado por tudo, pelas dores. A tua palavra, Senhor, ela vai contrário ao nosso senso, à nossa opinião. Ela nos diz para nos alegrarmos. Ela nos diz, Senhor, para nos regozijarmos nos sofrimentos. E isso nos confronta, porque nós gostamos do bem-estar, nós gostamos, Senhor Deus, da calmaria, mas não gostamos dos vendavais, não gostamos dos problemas.
mas é em meio aos problemas que a nossa fé é provada. Quero orar aqui, Senhor, pelo irmão da irmã Fernanda, que está internado com Covid, que tu possa visitar. Quero apresentar também a irmã Fernanda, Senhor, que tu possa abençoar o Jó, o William. Quero orar pela vida da irmã Márcia, pela vida da irmã Adriana, que esteve aqui nessa live, e pela vida do irmão que entrou, o irmão Júnior. Que tu possa abençoar a família do Júnior. Visita, Senhor. Quero entregar a cada pessoa que vai ter acesso a esse vídeo, essa transmissão. Quero te louvar, Senhor, por tudo que tu tens feito na minha vida. Quero te agradecer pelas provações que me fizeram estar perto de ti. Sabendo que é quando estamos fracos, quando somos afrontados, quando somos perseguidos, quando somos odiados, que o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É quando não temos, é quando não podemos, é quando as nossas forças, os nossos recursos são poucos, que a tua mão se estende sobre nós. Quero te entregar, Senhor, cada vida, cada palavra que foi aqui, Senhor, falada. Que Deus abençoe, Senhor. Quero orar pela vida de cada um, em nome de Cristo. Que a tua mão esteja estendida nessa semana. Que os teus filhos estejam firmados na tua palavra, confiantes na Escritura, confiantes na oração. Que eles estejam guardados pelo teu poder. Que a doença, que o mal, ele bata em retirada da vida de cada um. Nós somos um povo alegre, um povo temente a ti. Podemos passar por problemas, Senhor, mas te pedimos que estejamos, Senhor, confiantes em meio aos problemas, sabendo que a vida eterna nos é garantida. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãs e irmãos, por participarem. Vou deixar aqui a live salva. Você pode compartilhar com outras pessoas, ou até mesmo assistir toda, tá? Foi uma live de última hora, mas sempre que eu puder, eu vou estar avisando antes de fazer a live, como eu normalmente vinha fazendo. Como eu estou com um problema no celular, eu fiz pelo meu celular mesmo, pelo fone de ouvido, mas quando eu estiver com um celular melhor, eu estarei sempre trazendo uma live para a edificação dos irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado, irmã Adriana, irmã Márcia, irmã Fernanda, que sempre está participando, ao Júnior que entrou aí. Deus abençoe. Abreus, Doce, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.